Uma ótima noite para vocês, queridos amigos. Estamos vivendo uma epidemia. Uma epidemia de pescoços fracos e magros e de cabeças grandes, pesadas e volumosas. A evolução fez... Parece que foi um desvio errado no fim das contas. Como é o organismo humano atualmente? Lutando contra a gravidade, a força de atração e as tempestades magnéticas, nosso corpo mantém o equilíbrio no espaço graças ao trabalho dos músculos e do sistema músculo-esquelético. E nossa cabeça poderosa, em um adulto, pode pesar até uns 10 quilos. Embora isso já seja demais, a não ser que tenha um penteado volumoso, dentes de ouro, algum aparelho ortodôntico, óculos pesados ou barba. Mas, no geral, isso representa cerca de 7% do peso corporal 5, ou talvez 8 quilos em média. Esse é o peso da sua cabeça. E um pescoço fininho, parecido com um caule. A orquídea, veja só, tem que sustentar essa cabeça pesada. Em uma pessoa com ensino superior, o peso da cabeça chega a 8 quilos. Em uma pessoa com ensino técnico, o peso da cabeça chega a 8 quilos. Em uma pessoa com ensino fundamental, o peso da cabeça chega a 8 quilos no seu máximo. Em uma pessoa sem escolaridade, o peso da cabeça chega a 8 quilos. Este é o cérebro, que está representado aqui de forma esquemática. O peso do cérebro não depende de quantos livros você leu, de quão bem você aprendeu a tabuada, senos, cossenos, se você conhece equações, logaritmos e outros conhecimentos enciclopédicos. Eles não aumentam o peso do seu cérebro. O peso da cabeça em média é mais ou menos assim, cerca de 7% do peso do seu corpo. Mas o fato é que o nosso pescoço precisa sustentar esse peso. Talvez você já tenha visto imagens assim. Aqui, quando a pessoa está em pé e segura o telefone assim, está escrito que o peso da cabeça é, por exemplo, 5 quilos isso. E quando ela abaixa a cabeça assim, olha para cá, segura assim, o telefone ou o jornal. Assim. E aqui está escrito que o peso da cabeça é 59 quilos. Então, qual conclusão podemos tirar disso? Essa posição devemos evitar, porque aumenta a carga sobre os músculos do pescoço, e eles não aguentam, acabam doendo. Essa é a conclusão que tiramos juntos. E tentamos diminuir ainda mais a carga sobre o pescoço. Quem se interessa por isso? Quem sente o pescoço cansado sente dor. Em quem? O pescoço fica cansado, dói? Há duas opções. Ou seu pescoço está constantemente recebendo uma carga tão forte, você está sempre treinando o músculo do pescoço, fazendo vários exercícios com pesos. Assim, por exemplo, você coloca um capacete especial, pendura uns 30 quilos de anilhas e treina desse jeito. Depois, você faz exercícios para esses músculos anteriores do pescoço. Deitado, coloca uma anilha de uns 20 quilos aqui e treina também. Os músculos do pescoço ficam sobrecarregados, por isso é preciso descansar. Mas se a sua cabeça de 5 quilos causa tanta carga nos músculos do pescoço, que não tem outra função, para que você acha que existem os músculos do pescoço? Virar a cabeça. Isso é claro. Mas eles também trabalham de forma estática, só para segurar essa cabeça de 5 quilos, mesmo sem chapéu. Agora, se você colocar um chapéu de inverno, por exemplo, no máximo, mais 2 quilos são adicionados. Os músculos do pescoço já não suportam mais. Agora vamos dividir os músculos do pescoço em várias partes. O grupo anterior de músculos, o esternocleidomastoideo. Ela fica aqui na frente, é um músculo par. Ela começa em cima, no processo mastoide, bem aqui, no osso temporal. Embaixo, há 2 pontos de fixação. São a clavícula e o esterno, bem aqui. Normalmente, durante o dia, ela só se contrai algumas poucas vezes, quando você vira a cabeça. E mesmo assim, essa tensão não é suficiente para treiná-la. Por isso, esse músculo, com o passar dos anos, fica muito fraco, muito fino,
e praticamente inútil. Por isso, o que está ao lado dela, que é o músculo escaleno, geralmente fica muito encurtado. Aqui está a nossa cabeça. Aqui está a cabeça, assim mesmo. Esta é a pessoa, e os músculos escalenos que estão aqui do lado são obrigados a assumir essa carga para tentar ajudar de alguma forma. Por que isso acontece? Também porque você sente uma tensão constante nos músculos escalenos. Existem duas opções. Ou você está treinando muito o músculo esternocleidomastoideu com um peso tão grande que eles já não conseguem mais suportar. E a carga passou para os músculos escalenos. Ou esse músculo ficou tão fraco que tudo ao redor começa a se tensionar para que sua cabeça não caia. Depois, os músculos posteriores do pescoço. Aqui, o mais importante são os longos extensores do pescoço, um grupo de músculos. Lá existe o músculo longo e o músculo esplênio. Vamos simplesmente identificar essas duas estruturas aqui, uma de cada lado do pescoço. Elas começam no meio da região torácica da coluna vertebral e terminam na parte de trás da cabeça. E esses dois músculos aqui, que ficam dos lados da sua coluna, são os extensores das costas. Eles, pode-se dizer, continuam depois como extensores do pescoço. Eles seguem desse jeito. E esses dois músculos também, com a idade, vão ficando cada vez menores, mais finos e mais fracos. E por isso, quando a sua cabeça se inclina assim para frente para olhar, esses músculos não aguentam. E o que está um pouco acima, entre a parte de trás da cabeça, aqui, entre o osso occipital e a primeira vértebra. Ali fica um grupo de pequenos músculos, os extensores curtos. Aqui, eles precisam ficar sempre tensionados, enquanto em nosso caso, os músculos escalenos, e não o esternocleidomastoideu, estavam tensionados. Você pode perguntar o que há de ruim nisso? Nada, exceto que ao encurtar, comprimem os nervos do braço, que ficará fraco e dormente. É isso! Agora sim! Para não desenhar uma segunda vez, estamos olhando por trás, como se estivéssemos vendo de trás agora. Esta já é a parte de trás da cabeça. Aqui estão os cabelos, as orelhas vistas de trás. E aqui ele tem. Aqui está o pescoço, já visto de trás. E aqui, dos lados, à direita e à esquerda, deveriam estar os potentes e longos extensores do pescoço, que praticamente estão ausentes. Em todos, mas, quando eles não funcionam, essa função é assumida por estes aqui. O grupo dos extensores curtos do pescoço. O problema é que entre eles passam vasos sanguíneos que irrigam a cabeça, inclusive o cérebro, e o espasmo deles causa compressão. Tudo isso é comprimido. O fluxo de sangue, tanto de entrada quanto de saída, é prejudicado. A cabeça dói porque o nervo occipital também é comprimido. Isso! Esse é nosso grupo muscular posterior. Ao grupo muscular lateral, vamos incluir o músculo trapézio, embora ele também pertença ao grupo posterior, porque essa parte aqui se prende mais ou menos aqui. Mas, pela sua função, vamos fazer assim. Por hoje, vamos considerá-lo como lateral, como se pertencesse ao grupo lateral. E aqui também, a situação é a mesma. Existe um músculo que deve cumprir sua função. E existe algo que começará a funcionar quando ela deixar de cumprir essa função. Aqui está. Um jovem assim. Aqui está o pescoço dele, e deveria haver o músculo trapézio. Nele, ela também com frequência fica mais fina, pode até faltar, começa a enfraquecer, e por causa disso, o ombro cai para este lado. Mas, para muitos, parece que ela dói, que está constantemente tensa. A questão é que, vamos desenhá-la assim, ela fica meio de lado. Então, ela cobre tudo assim, bem aqui. A parte superior. Do trapézio, ainda tem a parte média e a inferior. Aqui está a parte média, embaixo, a inferior. Em cima, a superior do trapézio. A questão é que, embaixo do trapézio, tem um músculo que é justamente o que causa dor. Esse músculo se chama levantador da escápula. Vai do ângulo da escápula até as 4 vértebras superiores. E quando o músculo trapézio enfraquece, perde volume, perde tônus, o levantador da escápula começa a tentar trabalhar no lugar dele. Ela fica constantemente sobrecarregada, tensa, porque é muito menor. Qual é a particularidade de todo esse processo? O fato é que o músculo grande parou de funcionar, e o menor, auxiliar, começou a ficar sobrecarregado e a doer.
Aqui acontece a mesma coisa. O trapézio não funciona. O levantador da escápula fica sobrecarregado e dói. Então, agora nós sabemos o que aconteceu, e agora precisamos descobrir o que fazer a respeito, passo a passo. Se você nunca treinou os músculos do seu pescoço, se já existem alguns sintomas, como dores de cabeça, tonturas e também dores no pescoço. Isso significa que o seu pescoço já está fraco demais para sustentar o peso da sua cabeça. Duas opções: diminuir o peso da cabeça. Segunda opção: fortalecer os músculos do pescoço. Escolha: como diminuir o peso da cabeça. Corte o cabelo. Primeira opção. Segunda opção: raspe a barba. Terceira opção: remover os dentes. Vai ajudar por um tempo, mas depois o pescoço enfraquece e vai ter que inventar mais alguma coisa. Por isso, eu sugiro que, em vez disso, você também raspe o cabelo, ele vai crescer de novo. É uma característica. Ficar careca. Essa é uma boa opção. Vai ajudar por um tempo. Então, o primeiro conjunto de exercícios é para iniciantes, para aqueles que nunca treinaram o pescoço e, de repente, decidiram começar a treinar. Certo, você vai precisar de um travesseiro. Ah, aqui está! Aqui! Um travesseiro comum. Não esse tipo, mas aquele em que você dorme. Surf. Não precisa procurar uma dessas especialmente. Um travesseiro comum já serve para você. Se você está assistindo agora mesmo deitado, nem se mexa, nem levante. O que você está usando já serve para você. A altura do travesseiro deve ser um pouco mais alta, para que sua cabeça não fique em uma posição horizontal natural, mas sim um pouco elevada. Bem, mais ou menos naquela posição em que você assiste televisão ou olha para o celular. Então, o primeiro exercício. Deite-se nesse travesseiro e comece a pressionar para trás. Pressionar, pressionar, pressionar com a nuca, afundando, pressionando o travesseiro com a nuca. Dessa forma, você começa a sentir tensão. Os músculos da parte de trás do pescoço. O extensor longo. Segure por 3 segundos. Relaxe. Mais uma vez. Pressionou, pressionou, pressionou. Criou tensão nesses músculos. Segurou por 3 segundos e relaxou. Mais uma vez, pressionou, segurou, relaxou. Se alguma coisa estiver muito tensa em algum lugar, faça 5 vezes. Se estiver tudo normal, faça 10 vezes. Esses são os músculos da parte de trás do pescoço. Segunda opção: se não servir, causar dor ou dificuldade para respirar, ou se o exercício causar desconforto. Vire-se de barriga para baixo, na beirada da sua cama. Assim, deite-se, ou simplesmente pode ficar assim apoiado nos braços, para não precisar deitar na beirada da cama. Se não tiver cama, basta ficar assim no chão. Pronto! O peso da sua cabeça é de 5 quilos. E veja se os músculos do seu pescoço conseguem suportar esse peso. Apenas segure estaticamente. Pode deitar assim e segurar desse jeito. Veja como é. Veja se você não sente dor nenhuma enquanto faz isso. Se estiver tudo certo, você pode passar para o primeiro exercício. Se mesmo assim você sentir algum esforço, pare nessa etapa. Depois, mais tarde, você pode passar para a próxima. E agora o grupo lateral de músculos. Deite-se de lado. E assim, simplesmente com o peso da cabeça, você já trabalha seus músculos. Pode tocar. Eles já vão ficar tensos só com isso. Aqui, o esternocleidomastoideu e o extensor do pescoço ficam tensos ao mesmo tempo. E aqui, se nessa posição você virar um pouco o nariz para cá, em um ângulo de 45 graus, o músculo da parte de trás do seu pescoço vai trabalhar ainda mais. Se você virar para cá, o esternocleidomastoideu vai trabalhar um pouco mais. Ou seja, esses exercícios iniciais podem ser experimentados em diferentes posições. Ou seja, este grupo de exercícios é para os músculos enfraquecidos do pescoço. Cada um deles de 5 a 10 repetições se for um movimento. Ou, se for estático, de 5 segundos se estiver tudo muito ruim. Até chegar a 10 depois, até 20, faça 2 a 3 séries para cada lado. Agora, o próximo.
Afinal, como descobriram os cientistas russos, os músculos do pescoço podem ser treinados de forma estática, especialmente se você nunca os treinou antes. Ou seja, se você nunca treinou os músculos do pescoço, comece com exercícios estáticos. Ou comece com exercícios onde a amplitude dos movimentos é pequena. Existem exercícios que todo mundo adora. Por algum motivo, muita gente gosta daqueles em que você precisa girar a cabeça ao máximo para os lados. Ou então, alongar. Porque eles meio que aliviam a tensão. Aliviam a tensão dessa forma, exatamente daqueles músculos sobre os quais falamos. São os músculos suboccipitais, os escalenos, e o levantador da escápula, que fica sobrecarregado, e por um tempo, fica mais fácil. Mas o que ficou enfraquecido em você não vai ficar mais forte por causa disso. E por isso, aos poucos, a cabeça começa a assumir essa posição. Os ombros começam a subir. Não é bom? Por isso, na próxima etapa, já dá para aumentar um pouco a carga. Ou seja, isso é para os mais preparados. Pessoal, vamos começar com os músculos da frente do pescoço. Olhem, uma opção é assim. Deitem de costas. E aqui os músculos esternocleidomastoideus precisam segurar o peso da sua cabeça. E aqui também, mantenham essa posição de forma estática. Por exemplo, por uns 10 segundos para começar. Isso, essa é uma posição estática. Aqui existem várias variações desse exercício para progredir mais para frente. Aqui depois, você pode focar mais a carga em um músculo ou em outro. Vire a cabeça para um lado e segure assim. Vire para o outro lado e segure assim. E aqui você pode adicionar mais um movimento. Uma opção é inclinar um pouco a cabeça para trás. Isso já é mais para quem já não sente dor há muito tempo. Assim, você já pode tentar esse movimento. Ou seja, você levanta um pouco o queixo para cima e depois abaixa. Levanta um pouco para cima, abaixa. Ou seja, adicionamos uma pequena amplitude ao movimento, mas não jogamos muito a cabeça para trás. Ou seja, o queixo de vocês meio que levantou e abaixou. Levantou, abaixou. Mas, por precaução, não é necessário inclinar tanto a cabeça assim. Você pode simplesmente se levantar um pouco para que, se acontecer alguma coisa, você não desmaie. E a segunda opção é quando você puxa com o queixo, bem aqui para o teto. Estique-se e volte para a posição inicial. Mais uma vez. Estique-se, abaixe. Isso é ainda melhor fazer simplesmente deitado desde o início. Então, você se deita de costas assim. Sua cabeça está encostando. E agora, dessa posição, primeiro você levanta a cabeça, tira ela do chão e agora estica o queixo em direção ao teto. Assim mesmo. Isso serve para quem? Em geral, durante esse exercício, não sente que algo está tenso demais na nuca. Isso aqui também pode ser feito. Ou seja, vou mostrar algumas variações para que você escolha a que mais se adapta a você. Então, você estica para cima e depois faz o movimento de volta. Você se estica para cima, faz o movimento de volta. Ou se estica nessa posição e mantém por um tempo. Isso. Ou seja, aqui a carga já fica um pouco mais dinâmica. E isso é mais seguro do que esse outro método. Existem também exercícios assim, onde você inclina um pouco a cabeça para trás e, a partir daqui, levanta. Primeiro com o peso da cabeça e depois até mesmo com algum peso adicional. Mas isso definitivamente não é para quem sente dor de cabeça, tontura ou mal consegue segurar a cabeça. Isso já é para atletas. E aqui está uma opção parecida, mas mais segura, não esportiva. É quando você levanta a cabeça e aqui você leva um pouco o nariz ou o queixo para cima e depois abaixa. Assim. Existem exercícios em que a cabeça também é levantada e nessa posição você gira para um lado e para o outro. Assim. Esse também não é o exercício com o qual você deve começar imediatamente. Ele já é para atletas mais preparados. Se durante esse exercício, quando você começa a virar a cabeça com o movimento,
alguma coisa estala em algum lugar, ou depois dele, no dia seguinte ou até no mesmo dia, sua cabeça dói, então ainda é cedo para você fazer esse tipo de exercício. Ou seja, o máximo que você pode fazer é simplesmente segurar o peso da cabeça ou virar para um lado, para que os músculos de um lado trabalhem e do outro lado também. Mais para frente, as variações esportivas desses exercícios são feitas com peso adicional, colocando algum peso aqui. E aí o movimento e a amplitude também são ajustados. Isso ainda não é necessário para você. Comece por aqui primeiro. Agora, a parte de trás do pescoço, o que fazer na próxima etapa, quando você já não sente mais esforço ao pressionar o travesseiro e nada acontece. Aqui você encontra uma parede. Pegue uma toalha. Você precisa de algo macio entre a parede e a parte de trás da cabeça para não estragar o papel de parede. Além disso, algumas pessoas têm a cabeça irregular. Praticamente todo mundo, enquanto a parede geralmente é reta. Por isso, é importante ter algo macio ali. E você coloca essa toalha entre a parte de trás da sua cabeça e a parede. Pronto. É assim mesmo. Você fica de pé desse jeito e permanece assim. E essa carga estática, no começo, geralmente já é suficiente. Aqui você mede o tempo. Por exemplo, em quanto tempo seus músculos do pescoço começam a se cansar. Se você consegue segurar por 30 segundos, isso já é suficiente para uma série. Segurou, descansou por 10 a 15 segundos e você repete várias séries assim. Aqui, quanto mais longe você ficar da parede, quanto mais baixo você descer isso, maior será a carga. Mas também é preciso ter cuidado com isso. Ou seja, isso pode parecer para você que está muito fácil, que a primeira série saiu bem, e você vai querer aumentar a carga imediatamente. Não tenha pressa. Às vezes acontece que a primeira série é muito mais fácil de fazer do que todas as outras. Por isso, durante a primeira semana, não complique. Não aumente a carga. As próximas variações são quando a distância entre as pernas e a parte de trás da cabeça aumenta. Mas isso ainda não é necessário para você. Isso também é mais para atletas. A parte da frente do pescoço também é bem treinada da mesma forma. Aqui você coloca, de novo, essa toalha, se afasta a essa distância, de modo que você já toca com a mão o músculo esternocleidomastoideu. Aí ele ficou tenso. Pronto. Por enquanto, isso é suficiente. Você precisa ficar nessa posição. Mantenha essa posição. Isso. Este é o nosso músculo anterior do pescoço. Em seguida, o esternocleidomastoideu e a parte lateral do pescoço. Parece que é assim que você deve ficar, né? Fica de lado assim, desse jeito. E também só se afastar um pouco assim. Mas aqui é melhor usar, não esse ângulo, mas um de 45 graus. Isso, ou seja, não ficar só de lado, mas em 45 graus. Porque essa tensão lateral e pode provocar uma tensão excessiva no músculo que eleva a escápula, que fica embaixo do trapézio. Ele fica sobrecarregado o tempo todo. Isso pode causar uma dor de cabeça desagradável. Por isso, aqui é melhor usar essa posição quando você fica um pouco inclinado a 45 graus e a mesma coisa. Aqui, tocamos o músculo esternocleidomastoideu bem aqui do lado esquerdo. Aqui ela ficou tensa. Ficou tensa nessa posição e ficamos assim também. Conversamos com os amigos, por exemplo, ou no trabalho também. Ou seja, o bom desses exercícios é que você pode fazê-los a qualquer momento. Qual é a vantagem? Não requer equipamento especial. Pode ser feito a qualquer momento, até dirigindo. No trabalho, na fila, você pode fazer isso em qualquer lugar. Parece que sim. Basta ter vontade. Amigos, mais exercícios aguardam vocês no link da descrição. Se houver, confiram, deem uma olhada. Está tudo preparado para vocês lá. Os músculos do pescoço não vão se fortalecer sozinhos. Então, não vamos perder tempo. Quem participou, marque presença. Mandem seus desejos e admirações. Até os próximos vídeos.